apóstolo Paulo falando à igreja que estava em Roma, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto tem que existir raciocínio. Ele não pode ser um culto baseado só em emoções do ser humano. Choro, alegria, são emoções que refletem o ser humano. Mas nós temos que usar a razão, a mente, para cultuar a Deus. Jesus usou a mente. Lá no Getsemane ele falou com o Pai: Pai, eu estou para passar e morrer. Se possível, passa de mim. Ele usou a mente, a razão. Ele sabia que ia ter muita morte de Deus. Então ele usou a razão para falar com o Pai. E ele usa a razão da palavra. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então o primeiro passo para a gente mudar é apresentar a Deus como sacrifício. Eu sou um sacrifício vivo todos os dias diante do Senhor Jesus. E esse sacrifício tem que ser vivo, ele tem que ter vida, de dentro para fora. Ele tem que ser agradável e santo. Santo significa separar. Eu tenho que me separar para ter uma vida com Deus neste mundo aí fora. Que é o vosso culto racional. Ou seja, eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar. Tudo que eu faço, se eu estou agradando a Deus ou não. Não estou dizendo que perfeição, tem errar e não errar todos. Mas repensar os meus passos, minhas atitudes diárias, meu cotidiano. Aí o que o Paulo vai falar para a igreja lá de Roma e para nós? No 2. E não sede conformados, ou seja, não se conforme com este mundo. Ou seja, não se conforme com as coisas que você vê, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, de novo, ele usou a palavra racional lá atrás, e agora usou a palavra entendimento. Então Paulo está falando de mente, está falando de pensamento, de exercitar essa faculdade que nós temos de pensar. Exercita o culto, a sua vida não pode ser baseada nem a minha, só em emoções que eu sinto, o que eu penso, o que eu entendo da palavra e pratico na minha vida. Então Paulo dizendo, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. A mente precisa ser renovada todo dia. É como a célula. As células não são renovadas no nosso corpo. As células vão se renovando. As células que estão no seu corpo agora não são as células que você nasceu. São as células que foram renovadas. Há uma metamorfose, uma análise. As células não são transformadas praticamente quase que diariamente. As velhas morrem e nascem as novas, para que você se mantenha vivo. Como que pode? Deus faz um coração que bate 80, 90, 100 anos e aguenta bater dentro do peito da pessoa. Então Deus criou o nosso corpo para ele ser renovado. E a nossa mente, o nosso intelecto, é o mais importante você renovar. Então Paulo está falando, olha, a transformação começa na mente. A renovação começa no entendimento. Para quê? Porque se você fizer a primeira parte, você vai experimentar assim, qual é? Agradável, perfeito e boa vontade. Então quando eu renovo a minha mente, quando eu penso diferente, quando eu penso em cima da palavra, e deixo a palavra fazer efeito em mim, eu vou experimentar 3 qualidades de Deus. A vontade de Deus. Boa, agradável. Eu vou começar a viver o bem de Deus ao meu favor. A perfeita vontade de Deus ao meu favor. Me agradar. E vamos ver o que Deus agora, nesse terceiro dia da campanha dele, fala sobre mente. Vamos ver. Vamos ver. Isaías 55. Filho, traz o outro papel que está marcado aí para mim na mesa. As minhas anotações, por favor. Isaías 55. Vamos lá. Isaías, está lá no Velho Testamento. Antes de Jeremias. O que diz Isaías? O que o profeta disse? Sabia que Isaías, obrigado,
Foi o profeta que mais anunciou que Jesus viria. Ele é chamado o maior profeta messiânico, que mais tomou a iniciativa de dizer que Jesus viria ao mundo pela primeira vez. Isaías 55, é só uma curiosidade para você guardar aí na sua mente. Versículo 9. 8. Versículo 8. Põe para nós aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está falando o que aqui? De mente também. Paulo falou de mente. Paulo falou lá racional e entendimento. Aqui Deus está falando através de Isaías que ele pensa o quê? Quem pegou aqui a dica do versículo da Bíblia? Deus pensa diferente da gente. Diga Deus pensa diferente de mim. Ele mesmo está falando. Olha lá. Porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos. Ou seja, então a gente precisa entender, nós precisamos mudar a forma de pensar. Porque se a gente estivesse pensando como Deus, ele diria que os vossos pensamentos são como os meus pensamentos. Então há uma grande diferença. Você vai dizer para mim, mas pastor, claro que Deus pensa diferente. Ele é Deus, mas nós somos homens. Sim, concordo com você que isso é um fato. Será que Deus gostaria que nós pensássemos como a gente pensa? Faz essa pergunta para você. O que Jesus faria se ele pensasse nos meus pensamentos? Será que ele pensaria nos meus pensamentos? Ou ele mudaria os meus pensamentos? Claro. Então, a parte da Bíblia de um princípio que isso é um fato que está acontecendo até hoje. Mas isso pode mudar. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você começa a pensar como Deus. É aí que está. Se eu pensar, os pensamentos de Deus estiverem em mim, não que eu seja como Deus, não que eu seja um Deus. Não, quero que você entenda isso. Somos seres humanos, mas podemos mudar a nossa forma de raciocinar. E quando mudamos a nossa forma de raciocinar, tudo vai mudar na nossa vida. Tudo que está ao nosso redor e de redor vai mudar. Porque quando você muda a sua mente, muda tudo. Quando você tem uma mente forte, uma mente firme, tudo que está ao seu redor é possível você fazer. Nada vai ser mais difícil para você. Nada vai ser grande. O grande só tem um conheço. Só. Então ele está dizendo que o povo, olha, os meus pensamentos não são como os de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus. Deus está dizendo, é preciso que vocês entendam que quando vocês renovarem a mente de vocês e pensar como eu penso, e quando os caminhos de vocês forem como os meus, vocês vão ver o que diz o versículo de sequência. Vai mudar tudo. Então eu tenho que partir do princípio seguinte. Eu tenho duas passagens para vocês. A do Novo Testamento, Paulo falando da renovação da mente, e a do Velho, Isaías falando que o próprio Deus falou assim: vocês estão pensando errado, vocês estão vivendo errado, vocês estão agindo errado. Então ele classifica que os nossos pensamentos não são como Deus. O que é pensamento, pastor? Para eu mudar meu pensamento, eu preciso entender o que é pensamento. Então vamos lá, coloca a definição para mim do dicionário do que é pensamento. Vai lá nos slides. Por favor, coloca para mim o que é pensamento. Vamos lá. Olha o que é pensamento. Eu peguei a definição aqui do dicionário para você. Simples, só você pegar o dicionário e abrir. Ato ou faculdade de pensar. Opa! Então, se eu sou um ser que eu tenho espírito, alma e corpo, então eu tenho que agir segundo a formação que eu tenho. Qual é a minha formação? Espírito, alma e corpo. Deus me fez espírito, tem uma alma e tem um corpo. Então eu tenho que usar essas três estruturas que Deus me deu, o meu DNA espiritual e físico, para pensar. Então, o pensamento é ato ou faculdade de pensar. Olha, eu tenho que pensar, tenho que usar minha mente, tenho que usar minha mente para fazer tudo que eu for fazer, eu tenho que usar minha mente. Eu tenho
pensar, eu tenho que raciocinar, eu não posso agir por impulso. Ah, mas meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Não, mas eu vou fazer diferente. Porque eu sou um ser racional. Deus me deu a capacidade de raciocinar, o culto racional. Então eu tenho que usar o meu raciocínio. Que mais? Atos de inteligência. Olha, dicionário. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado. Você é muito inteligente. É muito inteligente. Sabia disso? Você é o melhor que Deus fez. Você é muito inteligente. Deus vai te dar uma saída para tudo. Tudo que você tiver que fazer tem uma saída. Toda situação existe uma saída. Por isso Deus diz, não há nada bem difícil demasiado. Não há nada demasiado difícil. Então, se eu sou um ser criado por Deus, eu tenho alma, espírito, tenho corpo, e Deus me deu o Espírito Santo, aí que eu tenho que pensar mais ainda, porque eu tenho o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que pensar como Deus. O que Deus pensaria dentro de mim, porque Ele mora dentro de mim. O que mais é pensamento? Ideia. Ideia é uma luz que bate na sua mente. Por exemplo, veio a pandemia aí. Quantas pessoas se viram em aflições financeiras, dificuldades, portas fechadas nas empresas? Quantas pessoas tiveram que pensar, e agora? O que eu vou fazer na minha vida para sustentar a minha família? E quantas que mudaram de ramo na pandemia e ficaram melhor do que estavam? Foram para um negócio que ficou melhor ainda do que ela tinha, porque ela teve uma ideia. Ela pensou, ela usou a faculdade de pensar, ela teve um ato de inteligência. O que mais é pensamento? Espírito. Pensamento é espírito. É algo que vem de dentro de você, que te dá vida. Sem o espírito a gente está morto. Estou falando do Espírito Santo, estou falando do espírito do homem. Então você tem que juntar o espírito do homem com o Espírito Santo que vai te instruir. Então, pensamento é espiritual. Poxa, eu tenho que ter pensamento espiritual. Eu tenho que crer que isso é possível na minha vida. Eu tenho que acreditar que eu estou curado dessa enfermidade. Eu tenho que crer que eu vou conseguir emprego. Eu tenho que crer que esse novo modelo de negócio que eu estou atuando agora vai dar certo. Essa ideia que veio em mim, opa, é legal. Ah, mas ninguém fez, mas você vai fazer. Você vai tentar. Você vai exercitar essa ideia. Você vai tirar do papel, vai pôr na prática. Tudo isso é pensamento. O que mais? Cuidado com esse pensamento também é fantasia, imaginação. Porque do mesmo jeito que você deixar sua mente bem, você tem que tomar cuidado que ela vai vir. Pensamento também é fantasia. Essa pessoa fica fantasiando na cabeça. Olha aqui, ai meu Deus, fantasia. Fantasia não é realidade. Fantasia é uma atitude da mente de pensar coisas desvairadas. Tem que tomar cuidado. Não exercita isso na sua mente. Cuidado com isso. Imaginação. Opa, isso aí. Posso ter tanta imaginação do bem, como posso ter imaginação do mal. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que imaginar coisas boas. Não o pior na minha vida. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou ficar doente. Vou descer a sepultura. Vou ficar desempregado. Vou perder tudo. Está imaginando coisas boas. Então você pensa o quê? Vou ressurgir. Estou passando um momento novo na minha vida. Vou vencer. Estou com um filho dando problema. Vou orar pelo meu filho, vou jejuar por ele, por ela. Deus vai dar vida. Ah, não estou mais trabalhando naquela empresa, mas agora eu trabalho para mim. Opa, eu vou fazer render esse trabalho. Glória a Deus, agora eu trabalho para mim. Vou produzir, vou fazer desenrolar. Ah, estou estudando. Os estudos estão difíceis, mas Deus me deu uma mente. Eu posso passar nas provas com nota média. Essa semana eu atendi uma menina, ela falou assim para mim, ah, moça, eu queria que a média da minha faculdade fosse 5. Falei, quanto que é lá? 7. Falei, não, você não pode estudar para tirar 5, tem que estudar para tirar 10. Se a média é 7, você tem que estudar para tirar 10, porque senão você não vai passar. É, mas é difícil. Não, eu falei, não é difícil, é trabalhoso. Você está entendendo? Se o grau que você está sendo colocado por Deus é um grau muito alto, você tem que se dedicar para chegar nesse grau. Se você subir uma escada com muitos degraus, é porque você conseguiu chegar até esse degrau. Você tem que se dar mais a parte de dentro, para fora, para chegar nesse nível. Não aceite o nível mais baixo. Você já passou pelo mais baixo, você tem que subir. Imaginação. Se imagina algo. Se imagina podendo. Pensamento é imaginação. Eu consigo. Imagina, eu posso. Eu estou curado. Eu imagino minha família toda na igreja. Os meus filhos, minhas filhas servindo a Deus. Eu imagino. Imaginação. Profetizar. Imaginar é profetizar.
Eu imagino eu morando na minha casa própria. Imagino meu filho na faculdade, os meus filhos formados, todos eles formados, trabalhando, todos bem-sucedidos. Imaginação, pensamento te leva a isso. Agora, se você ficar imaginando coisa ruim, minha família é derrotada, estou doente, vou morrer, estou depressivo. A tua mente vai te levar aonde você quer. Que a mente te leva para o que você pensa. Se você pensa, eu posso, eu vou chegar lá, eu consigo, vou vencer essa enfermidade, vou vencer essa doença hereditária. Ninguém da minha família venceu, mas eu vou vencer. Você tem que ver o que você imagina. Pensamento também é imaginação. Cuidado para não imaginar coisas ruins. O que mais é o pensamento? Reflexão. Pensar. Refletir. Poxa, chegou o final do dia, cheguei na minha casa. Deixa eu refletir nas minhas atitudes de hoje. Poxa, aquela atitude foi boa. Aquilo que eu fiz foi muito bom. Mas teve uma coisa que eu fiz hoje que não foi bom. Então estou refletindo sobre isso. Pensamento é refletir. Então eu vou refletir sobre essa atitude que eu tive. Eu não gostei. Me exaltei, desesperei, fiquei nervoso, gritei, xinguei palavrão. Não. Se eu sou cristão, eu posso ser assim. Então eu vou mudar isso na minha vida. Então o pensamento é a capacidade de refletir sobre as minhas atitudes, o que eu fiz no dia de hoje, o que eu posso melhorar, aperfeiçoar para me tornar um ser humano melhor. Reflexão. O que mais que é pensamento? Meditação. Eu medito. Eu reflito, eu medito nas minhas atitudes. Amanhã eu tenho um desafio. Qual é o desafio? Amanhã eu tenho que fazer uma prova. Essa prova, meu Deus, são muitos ícones, muitos capítulos, muito conteúdo. Como que eu vou programar minha mente para lembrar de tudo? Deus vai te mostrar. Então você vai estudar por palavras-chave. Estuda por palavras-chave. Aí você vai lá, palavra-chave. Opa, lembro disso, lembro daquilo. Mas é dissertativa, é fácil. Explicativa é difícil. Então eu tenho que saber o tempo. Então eu vou programar minha mente para entender aquele tempo. E vai. É uma programação que você faz. É igual o computador. Tem que ser programado. Quem programa somos nós. Então quem programa minha mente sou eu. Então eu tenho que programar a minha mente para ela funcionar. Ela tem que ser funcional. Ela não pode ser uma mente preguiçosa, que não pensa. Tem preguiça de pensar. Minha mente tem que ser uma mente ativa. Jesus tinha uma mente ativa. E a mente do Espírito Santo é ativa. Porque quando estava tudo sem formar, ele estava lá, pairando sobre as águas. Ele estava lá só esperando. Daqui a pouco Deus vai dar ordem, vai mandar uma forma. As coisas vão formar. O Filho vai estar em mim. Eu vou criar tudo como Deus está mandando. É isso. A mente tem que ser funcional. A minha vida tem que ser funcional. Eu tenho que estar sempre em movimento. O Espírito Santo não gosta de coisa parada. A mente tem que funcionar, tem que agir, tem que pensar, imaginar coisas boas, refletir, meditar, né, filho? A mente tem que estar sempre ativa. Você não pode deixar sua mente parada. Sua mente não pode envelhecer. Ela tem que estar sempre em funcionamento. Poxa, vou pegar um serviço grande para fazer. Como que eu vou fazer aquele serviço? Não, então você já vai pensando, já vai refletindo, meditando. Meu Deus, vou fazer isso, vou arquitetar aquilo, essa área aqui eu vou fazer assim, para transportar isso eu vou fazer assim, para escrever isso eu vou escrever assim, para fazer aquela planilha eu vou fazer assim. Tem que existir uma preparação. Um médico vai fazer uma cirurgia no bebê. Meu Deus, cirurgia de coração no bebê. Tem até um filme que mostra essa atitude. Era o bebê que tinha um coração azul. O bebê um coraçãozinho desse tamanho. O médico teve que pensar como que ele ia mexer no coração do bebê, que ele ia ter que usar uma máquina, ele ia ter que parar o coração dele. Um filme muito interessante. E ele conseguiu salvar o bebê, porque ele pensou muito tempo antes, como que eu vou fazer cirurgia? São 18 horas de cirurgia, como que eu vou fazer? O coração desse bebê não pode parar, mas vai parar, mas não pode jogar sangue, senão vai dar hemorragia. O que eu tenho que fazer? Então ele ficou pensando, ficou meditando, ficou refletindo, ficou imaginando. A mente do ser humano foi dada por Deus para ele para isso. Imaginar, refletir, pensar, arquitetar. Como eu vou fazer a próxima fase? Eu estou passando uma situação difícil. Como que eu vou sair dessa situação? Então eu vou pensar. Poxa, mudei de ramo, estou trabalhando no outro ramo. Como que eu vou entrar nesse ramo? Como que eu vou fazer esse ramo ser lucrativo para mim? Tem que pensar, tem que agir, tem que meditar, tem que refletir, eu tenho que pensar. Não é sair fazendo as coisas sem pensar, sem discernimento. Tem que ter discernimento. Então Deus falou que os nossos pensamentos não são luz. A nossa mente não funciona como a mente de Deus. Temos que mudar isso. O que mais que Deus falou? Volta lá, filho. Isaías 55, versículo 9.
Eu terminei o pensamento. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então presta atenção. Deus está usando várias vezes a palavra alto. Presta atenção. Olha aqui para a terra. Cadê, filho? Não. 55, mas é o outro. É o 8. Aí, 9. Isso aqui. Ó, ele usou a palavra altos lá no início e usou a palavra altos aqui. Ó, os céus são mais altos do que a terra. Muito mais altos. E os caminhos de Deus, os pensamentos do Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus pensa grande. Deus pensa alto. Deus não pensa baixo. Deus não pensa pequeno. O problema do ser humano é pensar baixo, pensar pequeno, pensar pouco. Deus pensa bastante. Deus pensa alto. Olha, ele está fazendo uma comparação. Ele não está menosprezando a gente, mas ele disse que o pensamento dele é diferente. Presta atenção. Olha lá. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, ele quis dizer, ó, eu vivo nos céus. Vocês estão por isso vocês pensam. Então a gente tem que viver na terra, mas com a mente no céu. Eu estou na terra, vivo como um homem, mas o meu pensamento está sendo como um homem pequeno, uma mulher pequena. Eu tenho que pensar como um homem espiritual, uma mulher espiritual. Meu pensamento tem que ser parecido com o pensamento do Pai. Olha lá, ele diz, ó, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ó, uma vez alto, duas vezes alto, três vezes alto. Ele usa 3 vezes uma palavra-chave. Procura a palavra-chave no que você vai. Aqui, ó, altos. Ele fala altos. Os pensamentos de Deus são mais altos, os céus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Então, por que tem muita gente que passa aqui na terra e conquista? Porque ela pensa um pouco. Ela não acredita que ela pode viver aquela bênção. Ela não acredita que ela pode prosperar. Ela não acredita que a família dela pode ser realmente toda salva. Ela ora, mas não acredita. Pede, mas duvida. Quando vem aquela imagem de luta, ela duvida. Então, veja, Deus é tudo alto. A gente tem que pensar assim alto. Os nossos caminhos têm que ser mais altos. Os nossos pensamentos têm que ser mais altos. Então Deus está dizendo, é necessário existir em vocês uma mudança. Eu penso alto, vocês pensam baixo. Os meus caminhos são altos, mas vocês são baixos. O céu que eu vivo é alto, vocês vivem na terra. Mas é possível viver na terra pensando alto? É. Jesus falava das coisas espirituais direto dos apóstolos. Os apóstolos só pensando nas coisas da terra. E Jesus pensando nas coisas do céu. Então onde eu tenho que manter minha mente? As coisas do céu. Primeira coisa. Tudo que eu conquistar vai ser só estrutura de vida. Vai ficar tudo aqui. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou aproveitar essa estrutura. E outra, não vou me apegar a nada. Vou só cuidar do que Deus me deu. Mas não vou apegar, porque uma hora vai embora. Uma hora vai embora. Uma hora você tem que mandar embora. Não se apegue a nada material. Às vezes você tem que vender uma coisa para conquistar outra. Tem que se apegar. Morei nesse apartamento a vida toda, mas agora Deus está me dando uma casa grande. Você vai ter que desapegar do apartamento. Para comprar uma casa. Se você não desapega pequeno, você nunca vai chegar no grande. Poxa, eu tenho ensino médio, mas eu tenho o sonho de estudar, fazer uma faculdade. Então você vai ter que levar a sua mente. É possível entrar na faculdade e estudar. É possível. Mas não, eu sou de família pobre. Minha família nunca tem nada. É para você que Deus tem. Ele quer te honrar. Ele quer te prosperar. Mas as pessoas não acreditam em mim. Mas Deus acredita em você. E você pode ir para frente. Você pode caminhar sobre as águas. Então veja, o pensamento tem que mudar. Deus está classificando que o pensamento dele é alto, o caminho dele é alto, os céus são mais altos do que a terra. Então, eu preciso pensar grande, preciso pensar alto. Eu tenho que dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei aonde eu quero chegar.
E eu vou conquistar. Do espiritual ao material. Eu vou conquistar a salvação da minha família. Vou conquistar a salvação do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou conquistar uma vida abundante aqui nessa terra. Jesus veio para me dar uma vida abundante. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso pensar que é possível. Que eu posso vencer. Que eu posso ter minha empresa, meu negócio, meu trabalho. Eu também tenho direito que o sol brilha para mim. A palavra de Deus diz que o sol brilha para todos. O sol nasce para todos. Eu posso viver esse sonho que eu tenho dentro do meu coração. Eu posso viver, é possível. Então, a mente renovada, ela acredita no sobrenatural. E ela vive todo dia o sobrenatural. Ela não se acostuma com o natural. Ai, tá bom. Minha porção esse pouquinho tá bom. Não estou dizendo uma linha de grandeza. Estou dizendo para você acreditar que você pode. Deus te fez a imagem, a semelhança dele. Você pode. Você pode. Você pode viver. O que mais? Versículo 10. Porque assim, como desce a chuva, olha, presta atenção, a relação que Deus está falando. Porque assim como desce a chuva, e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que é meu. Então veja bem. Por que Deus pensa alto? Por que os caminhos de Deus são mais altos que nós? Por que Deus pensa na altura dos céus? Por que os pensamentos de Deus não são como os nossos? Por causa da palavra. A palavra dele é diferente da nossa. Você vê que ele relacionou tudo antes para chegar nesse versículo. Assim será a palavra, a minha palavra, a dele, que sai da minha boca. Deus acredita na palavra que sai da boca. Sabe qual é o problema do ser humano? Ele não acredita nem no que ele fala. Aí eu estou falando isso, mas será que vai acontecer? Aí eu estou aqui orando pela cura, mas será que eu vou ser curado? Eu estou orando para pagar essa dívida, mas será que Deus vai me dar a condição de pagar? Esse será aí eu não. Ou você acredita ou você não acredita. Deus está dizendo muito claro assim será a palavra que sair da minha boca. Ou seja, saiu da boca, acredita. Falou, profetizou, tenha fé, não duvide, porque vai acontecer se você crer. Vai acontecer. Precisa acontecer. Você tem que manter a sua fé, a mente ativa. Senhor, eu falei, eu não vou voltar. O que diz a Bíblia? O meu justo vive pela fé. E se ele recuar, se você recuar seus pensamentos, já era. A mente vai ser fraca. Uma mente fraca não conquista nada. Uma mente forte, São Francisco, é adiante. Não há problema que você não consiga resolver com a mente forte em Jesus. Não há situação que você consiga sair dela se você tiver uma mente fraca. Agora, se você tiver uma mente forte, ó, Deus vai te dar uma saída. É o que ele está falando. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia. Sabe qual é o problema do ser humano? Muitas palavras que ele fala voltam vazia. Ele fala e daqui a pouco não fica. Ele profetiza e daqui a pouco não acredita nem no que ele profetizou. Ele está dizendo de cura, mas ele mesmo não acredita. É você que cura. É a sua mente que diz, eu vou conseguir. Não importa o tempo, as etapas de luta que eu vou passar, eu vou chegar lá. Está doendo, eu vou chegar lá quando é a época do sacrifício. Estou na luta, não estou vendo nada, está doendo, estou angustiado, mas eu estou crendo, eu estou ainda, eu estou na fé. Gente, a confiança do Senhor Jesus era tão grande, que quando, aquele momento que ele estava com os discípulos do barco, e tinha uma tempestade, a Bíblia diz que os discípulos estavam apavorados. Sabe onde Jesus estava? Dormindo, almofado na roupa, de tão confiante que ele estava. Ele estava descansando numa cela, porque ele confiava que o Pai ia cuidar. Os discípulos apavorados, ai meu Deus, que situação, ai que terrível, nós vamos morrer,
Ai, meu pai, afundando, o vento forte, o mar tenebroso, o mar nervoso. Meu Deus, nós vamos morrer. Jesus dormiu no caminho. Sabe o que é fé? É você pôr sua cabeça no travesseiro e dormir todo dia em paz e dizer assim: Senhor, eu já tenho, eu creio, eu confio, eu vou. Não importa o que as pessoas disserem, a minha mente está em outro plano. Gente, mantenha sua mente no céu. Você está entendendo? Mantenha a mente lá no céu. Os pensamentos têm que ser altos. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Isso é uma mente renovada. É a mente que deixa o Espírito Santo dirigir. Você vai vencer. Tem um versículo que eu quero dar uma última dica para vocês. Não vou me exaltar, porque são 11, né? Eu sei que todo mundo vai almoçar com a sua família hoje. Mas olha o detalhe que tem aqui nessa palavra. Olha o detalhe. Versículo 3. Vamos voltar um pouquinho. Isaías 55, 3. Olha lá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Aqui Deus está falando, sabe o que? Humildade. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: eu tenho que ter, você tem que ter humildade para saber ouvir. Aí que está o segredo. As pessoas, você percebe quando você vai conversar com pessoas desesperadas, angustiadas, elas falam sem parar. E elas não deixam você falar. Às vezes, como pastor, eu tenho que chegar com você e falar assim: olha, mano, você está falando muito. Para de falar um pouquinho. A pessoa não consegue ouvir. Porque ela só fala. Veja, olha o que Deus falou. Inclinai os vossos ouvidos, sejam humildes, para aprender a ouvir. Eu tenho que ouvir. Tenho que saber receber conselho. Eu tenho que ter humildade para aceitar um conselho de alguém que sabe mais do que eu, ou que já passou por uma situação que eu não passei. Se eu ficar fechado na minha mente, no meu entendimento, nunca eu vou crescer, nunca eu vou ser renovado. Então Deus está falando: inclinai os vossos ouvidos. Ou seja, sabe por que o pensamento desse povo nunca era o pensamento de Deus? Porque eles nunca ouviram. O segredo é ouvir bastante. Esses dias eu atendi uma outra pessoa, um rapaz. Comecei a falar com ele bastante no carro. A gente estava falando de caminhada, de corrida, de maratona. Ele comentou que vai fazer a meia maratona no Rio, de 21 quilômetros. Eu, poxa, que legal, você é corajoso, se preparou para isso. 21 quilômetros. E ele falou assim: você já leu o livro do Abel Diniz? O que ele não leu? Ele ainda não li. Novos caminhos, novos horizontes, uma coisa assim. Ele falou assim para mim: lê esse livro, vai ser muito bom. Eu falei: eu vou ler, vou guardar e vou ler esse livro. Aí eu falei para ele que eu tive um contato com a Abel Diniz uma vez. Eu estava trabalhando lá na loja da Pão de Açúcar, lá na Brincadeira do Escritório. Ali a loja 1 do Pão de Açúcar, quando ele era proprietário do Pão de Açúcar. E eu visitava aquela loja, a empresa que eu trabalhava.